Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esse vídeo vai tratar sobre a parte 3, escrita do problema, que está vinculada à metodologia do Design Based Research, DBR. Nós estamos, então, no processo de orientação de mestrado, tanto dos programas em cima quanto os do programa PPGTE, que são meus orientantes, professora Luciana de Lima. Então, vamos lá. A gente primeiro precisa entender o que é um problema de pesquisa. E é claro que eu vou apresentar aqui para vocês uma coisa bastante breve, e existem várias formas e vários autores que tratam sobre essa temática de problema de pesquisa, tá bom? Então, vocês podem consultar em alguns materiais que eu já deixei numa pasta específica para vocês terem acesso, tá bom? Mas, para que a gente possa falar um pouquinho sobre o que a gente vai dizer agora, né, a gente precisa primeiro entender o que é um problema. Então, problema é qualquer situação não resolvida e que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Essa é uma coisa muito genérica e muito ampla, mas um problema é uma situação que você ainda não resolveu e que é possível você discutir. Mas um problema de pesquisa não pode ser só isso. Um problema de pesquisa que tem uma característica científica, né, ele envolve isso que está sendo colocado aqui. Variáveis que podem ser testadas, observadas e manipuladas, tá certo? Então, é muito importante que se tenha em mente que quando você vai fazer um problema de pesquisa, vai elaborar, geralmente ele vem com uma problematização e ao final vem com uma pergunta de pesquisa, tá certo? E isso a gente vai acrescentar só depois. Nesse primeiro momento, então, a gente vai estar trabalhando com esses elementos aqui do problema da pesquisa científica que vocês precisam desenvolver dentro da DBR. E como é, então, que a gente escreve um problema de pesquisa com base na DBR? Primeiro, a gente precisa olhar para esse problema como um todo e entender que, muito provavelmente, esse problema aconteça na sua realidade, né? No seu contexto, né? No seu dia a dia profissional, digamos assim, né? E depois a gente precisa olhar para esses elementos históricos, as definições, objeto de pesquisa que você vai trabalhar, para depois a gente adentrar mais profundamente do que os pesquisadores tratam sobre esse problema. Então é isso que a gente vai fazer. Eu deixei aqui alguns questionamentos, como eu fiz no vídeo anterior, justamente para mostrar para vocês que tudo o que a gente vai construir se pauta em questionamentos. E que esses questionamentos, eles não são uma camisa de força, são só apenas para a gente ter uma ideia, né, articular melhor as ideias, para escrever o que a gente precisa escrever. Então, ele não é um questionário para ser respondido, tá certo? Então, vamos lá. Primeira pergunta, qual é? Qual é a situação não resolvida e que é objeto de discussão na sua área de conhecimento? Você tem que ir atrás de alguma situação, de alguma coisa que seja nesse sentido. Quem é meu orientando, já chegou até aqui, já sabe qual é a situação não resolvida, tá certo? Então, isso não é um problema. E aí, tem uma pergunta que não necessariamente ela vai servir para que a gente possa escrever como uma resposta a essa pergunta, mas vai também nortear o pensamento. Então, dentro desse problema, quais são as variáveis que podem ser testadas, observadas e manipuladas? Então, para que esse problema que você pensou se caracterize como um problema de pesquisa, você tem que pensar se existem essas variáveis a serem testadas, observadas e manipuladas, não necessariamente numa pesquisa quantitativa. Pode ser, com certeza, em uma pesquisa qualitativa, né? Só ou também quali-quant, tá bom? Depois que você viu, né, qual é a situação que está ali próximo de você, que você gostaria de resolver, né, você tem que pensar no histórico desse conteúdo científico escolhido, que foi o elemento epistemológico que nós trabalhamos no vídeo anterior. Na sequência, você também coloca qual é a definição desse conteúdo científico escolhido, que também foi motivo de discussão no vídeo anterior, tá certo? Então, aqui, o histórico tem a ver com o aspecto epistemológico e a definição com o aspecto ontológico, tá bom? Então, você vai trazer, sim, elementos que você já escreveu anteriormente para compor esse problema ou essa problemática que a gente vai desenvolver em forma de texto, tá certo? Então, é muito importante já ter feito
o material anterior, já ter feito algumas escritas para poder escrever esse problema agora também. E como é que esse problema é compreendido pela comunidade científica nos últimos 5 anos? Pronto, aqui, né, a gente precisa conhecer o que a ciência está falando e como ela está tratando, né, esse problema e por que é que ele se compõe como um problema, tá certo? Então, é muito importante que nesse momento aqui a gente traga pelo menos 3 autores que falem sobre esse problema que você acha que é tão relevante, né? Nessa busca aí você vai acabar percebendo que talvez ele não seja tão relevante assim, ou ele seja relevante e os cientistas não estão pesquisando muito sobre isso, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim de tudo isso, mas vamos lá nos exemplos. Então tá aqui. O primeiro exemplo tem a ver com a função polinomial do primeiro grau, né? Que foi o mesmo exemplo que eu trabalhei no vídeo anterior. E aí você pode, numa pergunta inicial, colocar assim: qual é a dificuldade que os estudantes apresentam para compreender uma função polinomial do primeiro grau? Essa dificuldade é de ordem algébrica? Se for, qual é a dificuldade? É de ordem geométrica? Se for, qual é a dificuldade? É na relação entre a interpretação algébrica e geométrica? Se for, qual é então a dificuldade? Né? Talvez seja tudo isso junto e misturado, né? Então você precisa apresentar essa ideia como um todo. E aí, no segundo momento, como ocorreu o desenvolvimento histórico de uma função polinomial do primeiro grau? Nesse momento da escrita da problemática, você não precisa contar com detalhes como foi esse desenvolvimento histórico, né? Você pode dizer que nasceu de um jeito, né, e precisou ser alterado durante a história humana, né, por N motivos, né, e que por isso pode ter trazido uma dificuldade maior para a compreensão das pessoas, porque se tornou mais abstrato, por exemplo, né? E depois que você trouxer o elemento do desenvolvimento histórico, você traz a definição. Então, entende-se por função polinomial do primeiro grau isso, 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 isso e isso. E, por fim, dentro da sua problemática, você vai escrever aí o que as pesquisas dos últimos 5 anos estão revelando sobre essa problemática. Quais detalhes elas acrescentam. Então, pode ser que algumas pesquisas tragam a questão algébrica. Os alunos têm dificuldade em compreender, né, os elementos algébricos que compõem essa função polinomial do primeiro grau. Outras pesquisas estão trazendo elementos geométricos, outras pesquisas estão trazendo essa composição da álgebra com a geometria, ou essa transformação, ou essa conexão entre as duas coisas, né? Então, vocês precisam relatar esses elementos de uma forma descritiva, né? Dizendo como é que cada autor pensa. Eu solicitei 3 autores, mas quando a gente vai escrever mesmo, né, para qualificação ou para defesa, a gente precisa incrementar isso um pouco mais, né, tá bom? Mas para esse primeiro momento, 3 autores aí são suficientes, tá bom? E, além disso, você precisa explicitar as especificidades desses achados científicos de cada autor, né? E depois compará-los para chegar a uma conclusão final. Então, colocando esses 3 autores para conversar, né? O que a gente pode concluir? Realmente é um problema relevante, né? Tem-se notado esses elementos, esses aspectos, vale a pena investir nisso, né? Porque às vezes a gente não encontra muita coisa, mas vale a pena investir, porque é um conteúdo que as pessoas não estão pesquisando, mas que ele serve de base para outros, né? Então, ajuda bastante. Eu não mencionei, mas vou falar agora. Veja que a gente está olhando para a dificuldade que os estudantes apresentam para compreender. Então, a gente está falando de elementos de aprendizagem. E voltando lá para a nossa pergunta, dentro desse problema, quais são as variáveis que podem ser testadas, observadas e manipuladas, né? A aprendizagem, ela é uma situação, um processo, né? Que dentro desse processo podem existir várias variáveis que podem ser testadas, observadas e manipuladas, né? Então, sim, quando a gente traz um problema vinculado com a aprendizagem dos estudantes em relação a um conteúdo científico, realmente a gente está trabalhando com um problema de pesquisa, tá certo? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Aqui, um outro exemplo, né, mais voltado para a área de línguas, né, a oração subordinada substantiva. Então,
qual é a dificuldade que os estudantes apresentam para reconhecer uma oração subordinada substantiva? A dificuldade se estende para a escrita dos estudantes, por exemplo, quando eles têm que fazer uma redação, eles sabem quando é que eles têm que utilizar uma oração subordinada substantiva, né? E se eles reconhecem isso, eles sabem empregar adequadamente, né, os elementos gramaticais para poder compor, né? Qual a função da oração subordinada substantiva dentro da leitura e da escrita, né? Então, eu até coloquei aqui de que forma. Então, eu estou lançando várias perguntas que, de repente, podem ser complementadas por outras perguntas, né? Então, muitas vezes a gente coloca, né, dessa forma para ajudar a gente a encontrar esses elementos dentre as pesquisas que estão sendo publicadas. Como ocorreu o desenvolvimento histórico das orações subordinadas substantivas? Vocês já devem ter escrito sobre isso antes, né, digamos assim. E aí vocês vão trazer, não é na íntegra, mas um resumo de como é que foi isso, né? Então, inicialmente foi assim e com o passar do tempo, houve essa necessidade de se fazer assim. E as orações subordinadas substantivas nasceram por causa disso, né? Então, talvez por isso as pessoas tenham dificuldade de lidar com essas orações subordinadas substantivas. E o que é, então, uma oração subordinada substantiva? Então, é importante explicar, né, esses elementos todos, que, lembrando, né, o histórico e a definição já foram trabalhados na epistemologia e na ontologia desse conceito. Então, é só trazer esse texto para cá, modificando algumas coisas para adaptar a linguagem da problematização. E o que as pesquisas dos últimos 5 anos revelam sobre a problemática da aprendizagem das orações subordinadas substantivas, né? E aí, tem algum pesquisador olhando para essa questão, né, da aprendizagem desse conceito especificamente, ou do uso dessas orações subordinadas substantivas? Quais detalhes, né, elas acrescentam, essas pesquisas acrescentam para que a gente possa compreender melhor, né, explicitamente qual é a dificuldade que o aluno tem? É na utilização da conjunção, é na identificação de uma oração principal, diferenciando de uma oração subordinada, é não saber diferenciar as diversas orações subordinadas que existem. Eu não sei. Cada pesquisador vai trazer aí elementos para que a gente possa olhar para esse problema e a gente precisa explicitar essas especificidades desses achados científicos e depois comparar para chegar a uma conclusão inicial. Então, por isso 3 autores é bom, né, no início. Você traz a pesquisa de um, traz a pesquisa do outro, traz a pesquisa do outro, de um terceiro, e aí eles podem convergir em termos de ideias, eles podem divergir, um pode complementar o outro, então você tem uma problematização mais sustentável quando você escreve nesse formato, tá certo? E aí eu vou lembrar vocês de como fazer a busca, né? Eu já tinha falado isso no vídeo anterior, mas para procurar um material sobre a problemática, você vai utilizar os mesmos recursos que você utilizou anteriormente em termos de busca. Então, locais de busca, Google Acadêmico, periódicos CAPES, periódicos de Qualis A1 e A2 na área da educação, sobre aprendizagem, você vai encontrar bastante coisa, tá certo? Então, é importante vocês irem atrás disso, dessas informações e desses periódicos. Lembra que nesse caso agora, que a gente vai estar falando sobre problematização, o periódico, ele vem em primeiríssimo lugar, tá certo? Porque são nos periódicos que a gente encontra as pesquisas mais recentes. Então, faz mais sentido usar periódico agora. É claro que você vai trazer o histórico e a definição, então esses elementos, eles podem vir com autores mais antigos, tá certo? Não tem problema. Se você não encontrar em periódico, procure em teses, né? Tá certo? Então, a CAPES também tem um banco de dados de teses, né? Tá certo? E aí vocês podem encontrar material lá. E livro também, tá certo? Mas o livro ele serve mais para essa questão histórica de definição. Lembra que o período é de 2020 a 2024, que caracteriza os últimos 5 anos. E aí, nesse caso da problematização, é interessante a gente focar bastante nisso. Mas, professora, eu não encontrei, o que eu faço? Vai descendo. 2023, 2022, 2021, né? O ideal dos ideais é que a gente encontre pesquisas do século XXI. Se for lá do século XX, a academia reclama, tá bom?
Inserir os arquivos selecionados na pasta do Drive Material Encontrado. Achou material? Não deixa guardado no seu pendrive, no seu computador só, não. Deixa guardado aí. Mas vai lá na pastinha Material Encontrado e coloca lá, tá certo? É bastante interessante quando você faz isso. E se fizer de forma organizada, a coisa ainda fica melhor. E qual é a atividade, então, que está destinada a esse momento, né, da parte 3? Escrever um texto com 4 parágrafos para tratar da problemática desse conteúdo científico que você escolheu, utilizando como base alguns dos materiais já escritos na etapa 2. Então, você já escreveu alguma coisa sobre histórico e já escreveu alguma coisa sobre essa definição. Esses elementos você não precisa buscar novamente, você pode trazer e fazer um resumo, ou trazer a essência do que você já escreveu lá. O que você precisa trazer de novo agora são esses elementos que estão vinculados ao problema e essas pesquisas mais recentes que falam sobre esse problema que você vai abordar no seu trabalho de pesquisa. Então, utilize o arquivo texto preliminar, tá? Eu deixei as diretrizes, o que precisa ser pesquisado, escrito em amarelo. Depois que você escrever esse texto, mantenha essas diretrizes para que eu possa comparar os resultados. Depois, com o tempo, eu vou deletando e o texto vai ficando mais fluido. As diretrizes são um norte para ajudar na escrita, tá? Eu falei isso no começo, tá? Mas estou falando de novo. Não é um questionário a ser respondido. Muito pelo contrário, é só para abrir a nossa mente para mais perguntas. Pesquisador tem como base, como característica principal, saber fazer pergunta, tá? Deixei o arquivo formatado no padrão Times New Roman 12, espaçamento 1,5, justificado. Então, peço que mantenham este padrão. O que acontece? Muitas vezes a gente escreve no nosso editor de texto comum, né, de casa, e depois vai passar para o Drive. Quando a gente copia e cola, o Docs, o Google Docs, por exemplo, ele tira a formatação do que a gente fez e coloca uma formatação diferente. Então, você vai começar a perceber no olho que essa formatação precisa ser ajustada, tá certo? Então, fiquem atentos a esse detalhe, porque evita muito o retrabalho no final, tá? Escrever o texto com citação de pelo menos 3 autores diferentes, tá bom? Não precisa ser citação direta, mas é preciso aparecer o sobrenome do autor e o ano de publicação da obra desse autor, tá? E, usando esse autor como referência, você precisa, no final do texto que você escrever, inserir as referências que são utilizadas de acordo com as regras da ABNT mais recentes, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo pelo WhatsApp, quem é meu orientando, e quem não é, que gostou do vídeo, pode mandar dúvidas aí pelos comentários que eu também posso ajudar, né? Será um prazer, tá bom? Então, a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!